Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para a nossa aula de matemática de hoje, falando sobre arredondamento ou estimativa. Quando nós falamos em arredondar, é tornar um valor exato, com o final zero. Estimativa quer dizer o que você acha, o que a gente prevê, um valor próximo ou exato. Um resultado que seja próximo ou exato é uma estimativa, quando você aproxima aquela quantidade. Para fazer uma estimativa, temos que entender, entrar em linha de conta, os valores aproximados, ou seja, valor arredondado. Vamos entender agora aqui o que é um arredondamento. Vamos ao exemplo. Nós vamos arredondar o número para a dezena mais próxima, para a centena mais próxima e arredondar para os milhares mais próximos. Então, vamos aqui, ó. Se eu tenho o número 143 e quero arredondar para a dezena mais próxima, eu tenho que olhar para a casinha das unidades. O número 1 vale 100, uma centena, o 4 vale 4 dezenas e o 0 é unidade. Se eu tinha o número 143, para tornar uma dezena exata, no caso aqui o 40, que o 4 é as dezenas, eu vou retirar o 3 e colocar um 0. Por que eu retirei o 3? Porque ele é um número menor que 5. Se ele é um número menor que 5, 5 unidades é menor que 7. Eu não posso colocar 50, por quê? Porque ainda falta 7 unidades para chegar em uma dezena. A dezena depois do 40 é 50. Mas eu tenho que retirar o 3 e fica 140. Se eu tenho aqui, ó, 175, eu tenho 5 unidades, 7 dezenas e uma centena. Mas se eu quero arredondar para a dezena mais próxima, 7 é a dezena. 7 dezenas e 5 unidades. Se eu tenho 5 unidades, eu posso aumentar. A partir do 5 eu aumento. Coloco mais 5 unidades, que aumenta para uma dezena, que fica 180. 175 mais 5 dá 180 exata. Uma dezena exata é 80. 348. Eu tenho 4 dezenas aqui, ó. 8 unidades e 4 dezenas. Eu arredondo para 350, porque eu coloco somente 2 unidades aqui. 48 mais 2 dá 50. Então, a dezena mais próxima é 50. Vamos aqui arredondar para a centena mais próxima. Se eu tenho 140, quando eu estou arredondando as dezenas, eu vou olhar o algarismo das unidades. Se ele for igual ou maior que 5, eu aumento uma dezena aqui. Se ele for menor que 5, eu diminuo. Se eu estou arredondando para a centena mais próxima, eu tenho 140, eu vou olhar para a casa das dezenas. Se eu tenho 4 dezenas, eu tenho que retirar, porque 4 é menor que 5. Então, eu retiro 40 e coloco somente a centena, que é 100. 140 menos 40 dá 100. Se eu tenho aqui 180, a casa das dezenas é 8. Então, eu tenho que colocar aqui, aumentar as dezenas, coloco 2 dezenas, que fica 200. Então, 180 mais 20, que são 2 dezenas, fica 200. Por que eu aumentei? Porque aqui as dezenas são 8, e 8 é maior que 5. Então, eu coloco mais 2 dezenas e coloco e completo 2 centenas. Da mesma forma aqui, ó, 350. Se é 50, a unidade, o número das dezenas é um 5, eu posso aumentar mais 5 dezenas e fico 300 unidades ou 3 centenas. Então, a centena exata aqui é 300. Se arredondo para os milhares, vamos aqui para esse número, ó, 1.300. Eu arredondo para 1.000, porque ó, o algarismo aqui das centenas, se eu estou arredondando para a unidade de milhar, o algarismo das centenas é menor que 5, então eu vou retirar as 3 centenas, ou seja, o número 300, e vou colocar zeros formando uma unidade de milhar. Então, arredondando para a unidade de milhar, eu vou olhar para a casa das centenas.
Se o número da centena é menor que 5, eu retiro as centenas e fica apenas a unidade de milhar, no caso 1.000. Se eu tenho aqui 4.600, arredondando para a unidade de milhar mais próxima, vamos olhar para a casa das centenas. Se aqui é maior que 5, ó, 6, eu vou tirar ou vou diminuir? Vou aumentar 4 centenas, que eu vou fazer 5.000 unidades. Então, se a casa das centenas é maior que 5, eu aumento mais 4 centenas e forma 5 unidades de milhar. Então, espero que vocês tenham entendido, né? A nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, façam o exercício e até a próxima aula.